Vamos retomar então, demos um pequeno intervalo para as crianças conhecerem aqui o espaço e vamos partir de onde eu te perguntei, Deco, sobre as tuas inspirações na área cultural. Tu vinhas me falando que começou com a parte lá em 2009, né? Isso. A gente teve a sorte, teve dois pontos importantes, assim, a gente, junto com o Ecult, foi uma mesma época em que o Piquenique Cultural estava fazendo suas primeiras edições, então foi um cenário interessante para a gente poder divulgar o site até, né, para esse público. E foi bem numa época em que o governo da época comentava em voltar a unir a Secretaria de Cultura, extinguir a Secretaria de Cultura e talvez ir para o turismo ou para a educação, eu não me lembro bem qual era a proposta. E houve então todo um ativismo cultural de artistas e produtores aqui da cidade lutando contra isso, que seria um passo para trás, né, de extinguir a Secretaria de Cultura. Então, a primeira matéria até do Ecult, que nasceu como site, mas também com um jornal impresso simples para poder divulgar o site e algumas coisas da cidade, a primeira capa já foi isso, de comentando que a apelação tinha uma lei de incentivo à cultura e que ainda estava com a possibilidade da Secretaria de Cultura deixar de existir. E a questão do Procultura começou a partir desse ponto ou demorou mais um pouquinho ainda para que houvesse aqui na cidade? Demorou, foi no ano seguinte, demorou mais um ano ou 2 anos mais ou menos. E a gente pegou também no primeiro ano do Ecult e também o fechamento do Teatro 7 de Abril, pelo risco de tomamento do Várias perdas culturais, às vezes ao mesmo tempo, né? Então o Ecult surgiu no momento em que a cultura estava num ponto importante assim, de decisões, então, né, o Grupo TOL estava fortalecido junto com a própria Beatriz Araújo e outros nomes da cultura, fazendo reuniões e juntando mesmo, mobilizando o pessoal para não deixar que a Secretaria não deixasse de existir e também que o Procultura fosse assinado e começasse a valer a nossa lei de incentivo à cultura. Então o Ecult veio assim no momento certo nesse sentido. A gente pegou também aquela migração do pessoal do Orkut para o Facebook, então a gente já nasceu forte no Twitter e no Facebook e isso também nos ajudou a ser conhecido rapidamente. Sim. Eu lembro que lá em 2011, quando eu trabalhava na Radicom, que nós nos conhecemos através da Radicom, né? Que foste várias vezes lá no Manhã Cultural, quando eu apresentava com a nossa querida Ana Isabel, e tu já vinhas já difundindo essa área cultural. Como a Radicom sempre incentivou a área cultural da cidade, vocês sempre quando iam lá davam esse espaço e divulgavam, né? A novidade do impresso, as novidades do próprio site, né, que é o Ecult. E isso é interessante, porque realmente em 2011 foi quando eu comecei a dar mais, como é que se diz, o que aconteceu? Em 2009, 2010, eu mantive o Ecult abastecendo as notícias e eu trabalhava durante o dia numa outra empresa. Então, eu diferente da época do Na Rua, eu não estava mais aquela figura presente, aparecendo, tirando foto ou seja o que for. Então, de repente, em 2011, eu decidi sair da empresa em que eu trabalhava, junto com um colega meu, que também decidiu sair, e nós dois juntos nós transformamos o Ecult realmente em empresa, com o CNPJ, e começamos aí também a trabalhar na área de produção de eventos e coprodução também junto com outros produtores. Então, isso deu realmente um novo impulso no Ecult, a gente deu uma reformulação na capa, na estrutura do site. Então, de repente, o pessoal começou a conhecer realmente quem era o Deco Rodrigues, uns começaram realmente associaram ao cara que tirava foto um tempo atrás. Se lembravam dessa época? Lembravam dessa época, alguns sabiam, outros não sabiam e tal. E aí sim, uma vez eu desvinculado da outra empresa e focado no Ecult como uma nova empresa, né? Aí realmente eu comecei a ir em programas de rádio, a gente começou a participar de programas de televisão e começamos a fazer realmente produção de eventos e isso deu realmente um dinamismo totalmente diferente e novamente o Ecult voltou a crescer mais ainda em relação... Sim. E o impresso que vocês começaram nessa época, eu até achei interessante que numa das edições, nas milhares que vocês publicaram, eu achei fantástico uma em homenagem ao Sérgio da Vassoura, que eu achei show de bola, assim, que foi...
porque a gente sempre teve essa visão assim, que, claro, o Yakult nunca quis ser um site que divulgasse só a contracultura ou os artistas que não são tão divulgados na grande mídia. Não, ele sempre quis dar um espaço igual para todos. Sim, Então, espaço bem mais democrático. Bem mais igualitário. De repente, se um dia está na capa ali Cleidir, na capa do site, no outro dia está o Sérgio da Vassoura que está fazendo um show específico ou alguma matéria sobre ele. Então, exato. Né, de pegar... Do grande ao pequeno. Todos têm o seu valor, né? Claro, claro. O Serginho, eu acho que é uma das figuras mais emblemáticas assim que conquistou o seu espaço da maneira dele e hoje está aí participando da cultura e de outras coisas na universidade, junto com outros artistas grandes, né? Então foi isso. Em 2011, quando arranjei um sócio para o Yakult, que transformamos em empresa, foi o segundo ano do Procultura. Sim. Coincidiu com essa data. Coincidiu com a data e assim, faltava uma semana para fechar o Procultura de 2010 e a gente, cara, vamos tentar escrever para o lado impresso, porque o site a gente conseguia manter e alugamos uma sala no centro e tal. Então, com os eventos e com o site a gente conseguia manter as nossas despesas, mas o jornal era uma coisa que saía muito cara. Sim, então, entramos com um projeto no Procultura para direcionar o valor do Procultura para pagar a parte impressa, que era a parte mais cara do Yakult, claro, do jornal, e a contrapartida nossa era a distribuição gratuita do jornal e nós teríamos direito em alguns espaços de publicidade para poder pagar o nosso salário, a nossa remuneração. E caso a gente não conseguisse vender anúncio, trabalharíamos de graça, porque o garantido mesmo era o impresso, a gráfica lá estava paga. E o do Serginho da Vassoura foi bem no momento em que eu fui convidado para entrar para a Secretaria de Cultura, isso já foi início de 2012. Faltava ainda algumas edições do jornal impresso, e aí uma equipe assumiu a parte impressa, que foram dois se formando em jornalismo, um formado em direito, mas muito vinculado à escrita e à divulgação aqui da cultura e tal. Sim. E um design gráfico. E eles assumiram essa parte impressa, e eu acho que uma das primeiras edições que eles fizeram foi essa com o Serginho da Vassoura e outros que fizeram. E uma frase interessante, porque o Serginho sempre foi uma figura que fez críticas sociais da cidade e tal, sim. E que nunca frequentou ali o Café Aquário e tal, né, por dizer que a elite está ali dentro e alguma coisa assim, e que tem o seu fundo de razão e claro, e que ele satiriza de uma maneira mais forte nas músicas. Bem humorado, né? Ele é muito engraçado. Humorado e tal. E aí, de repente, ele viu uma foto do jornal Yakult, com a foto dele bem grande, dentro do Café Aquário, no balcão, que virou a capa do site naquele momento, do perfil do Facebook. Sim, eu lembro bem, é verdade. Então ele disse que foi a primeira vez que ele entrou no Café Aquário, que na verdade não foi ele que entrou, que foi a foto. Né? Foi através do impresso. Foi através do impresso, então, de repente ele estava lá dentro do Café Aquário, né, tal. Até nunca mais conversei com ele sobre isso, acho que depois disso ele acabou entrando pessoalmente também algumas vezes no café, ou não sei se ele continua protestando nessa Olha só. Mas o Yakult tem várias histórias assim, muito, muito bacanas assim, ao longo desses 5 anos que a gente está fazendo esse mês agora, 5 anos. Ah, que bacana, 5 anos já. Olha só. Não, o tempo voa. E eu acabei me inserindo muito forte realmente aqui na vida cultural da cidade. Tanto, até hoje, em algumas matérias, a gente sai, o jornalista Débora Rodrigues e tal. Né? E aí eu ligo e dizia, cara, não põe mais isso e tal. E não é que eu não gosto de jornalista, não é isso, mas é que eu não fiz a faculdade, não fiz o curso. Sim. Né? Não pode acreditar uma coisa que não... Não é, né? Não é. Então, é verdade. Sou gestor de conteúdo e acabei aprendendo a ser produtor cultural para poder fazer alguns projetos acontecerem. Sim. E, Deco, me diz uma coisa, esse teu lado literário com o livro Três contra Todos, né? Como é que foi essa tua parte literária, assim, de escrever uma história mais, assim, digamos, é uma espécie de ficção ou tem algum fundo de realidade nessa? Eu costumo dizer assim que ele é inspirado em fatos reais. Sim. Claro que os fatos, eles acabam não tendo nada a ver com a história. Eu digo assim, o fato ou os fatos que inspiraram o livro, eu consegui imprimir no livro a mesma potencialidade, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas a mesma força isso. Do evento que inspirou
mas claro que os personagens do livro e coisas que acontecem são realmente totalmente ficção. E o livro, assim, eu na verdade, eu acho que o Yakult me ajudou a ter uma autoconfiança, assim, de imaginar que eu teria um potencial de escrever um livro. E foi um desafio também, né? Que eu me fiz, vamos dizer assim. E eu fui gostando da história que eu estava escrevendo, dos personagens criados, e eu já tinha noção de coisas que eu queria que acontecesse ao longo do livro, mas realmente eu não tinha noção, quando eu comecei a escrever, se eu conseguiria terminar o livro, se eu conseguiria fechar uma história que eu gostasse do enredo, né? E só que nos primeiros capítulos eu já fiquei meio que obcecado é uma palavra forte, mas eu fiquei realmente apaixonado com a história. Sim. E acabei criando uma fanpage, coloquei os primeiros capítulos, né, do livro ali para o pessoal ler, porque eu queria muito esse feedback, porque eu por trabalhar na web, eu tenho esse detalhe assim de ser muito ansioso. Então a web me dá essa facilidade de eu escrever um texto, revisar e eu já posso publicar naquele momento. Sim. E em seguida as pessoas vão ler, vão curtir, vão comentar ou não. E do livro eu fiquei com essa dificuldade de estar já há semanas escrevendo os meus capítulos e eu queria que alguém lesse, eu queria saber alguma coisa. Tinha poucos amigos que eu tive assim, a liberdade de mandar o livro ou os primeiros capítulos para darem uma olhada. Sim. Mas enfim, começou a dar super certo, o pessoal começou a curtir os primeiros capítulos divulgados ali na fanpage. Até que chegou num ponto ali, mais ou menos assim, num terço do livro, em que eu vi que deu de contar o que podia contar pela internet, embora eu não sabia se eu ia conseguir ter verba para mandar imprimir o livro, se uma editora iria se interessar, ou se eu ia fazer em PDF e ia distribuir gratuitamente, porque o objetivo nunca foi realmente ganhar dinheiro com o livro. Sim, Eu queria ver qual era até onde eu conseguiria contar uma história sem ter me preparado realmente, né? E fez um sucesso estrondoso aí, percorreste o estado aí, Bagé, Passo Fundo, Santa Maria, até a capital. O livro foi assim, quando eu terminei realmente de escrever ele, eu via que tinha uma certa potência na história, porque com os primeiros capítulos contados, eu consegui atingir ali em torno de, 500 pessoas curtindo a fanpage, Sim. Sendo que a metade não eram nem amigas no Face, não me conheciam, então tinha já um retorno assim, de possíveis leitores. Como a Satolep Press, do Nauro Júnior e da Gabi Maza, que trabalham com assessoria de imprensa há bastante tempo, mas estavam transformando já em editora, e já com sucesso do livro do Nauro, o Náufrago de Mar Doce, eu pensei, bom, eu vou, antes de publicar um livro de maneira mais simples, sem editora, eu vou ver se o Nauro ou a Gabi querem ler o livro, para ver se a gente consegue fazer aí uma parceria, se eles visualizariam o livro sendo editado e publicado pela Satolep Press. E tinha aquela questão assim também, que era um livro com alguns capítulos eróticos, né, bem explícitos, então não sei realmente se aceitariam. Deixei com eles o livro. No outro dia eu tive a sorte assim, de que o Nauro estava no momento meio que de férias, estava em casa, e ele leu o livro na outra tarde, me ligou, realmente encantado, tinha gostado realmente da história, viu um potencial e disse, não, a gente quer investir no livro, se tu não tem editora, vamos conversar, vamos fazer uma proposta aí e vamos lançar o livro, né? Então assim, eles com certeza, por mais que eu tivesse um bom conteúdo escrito, se não tivesse a editora como apoio, eu ia lançar um livro tamanho pocket, com uma capa preto e branco, ia ser, sabe, uma outra coisa. Eles potencializaram muito, né? Através do pessoal da Nativo Design, o Valder Valeirão criou, através de fotos que o Nauro fez com 3 modelos aqui da cidade. Então houve toda uma sessão fotográfica, escolheram algumas fotos para capa, então houve todo esse trabalho profissional, e depois com o Valder Valeirão, que tem já um histórico, né? Sim. De capas de livros, de capas de eventos, de cartazes para foto, toda uma área de design, e ele potencializou mais ainda, né? Sim. A capa do livro. Realmente a capa do livro ajuda muito a vender também. Inclusive é ele que faz os cartazes da Elo, que eu acho sensacionais. Isso. Muito criativo. Então, o
O Valder tem toda uma história aqui na cidade também. Ah, é verdade. Enraizado, né? Isso. Então o livro, eu acho que teve vários fatores que ajudaram, né, esse potencial. Assim, embora o meu nome fosse conhecido aqui na cidade, nunca como escritor. Mas, claro, eu tenho ali o Ecult como o Deco Rodrigues do Ecult está escrevendo o livro, então isso ajudou. A Sotep Press, já com o nome forte, com o Nauro e com a Gabi, estavam realmente lançando como editor o livro, com certeza ajudou muito o potencial. O tema, né, poliamor e a parte erótica ali, aquela possibilidade de quem não conhece muito poliamor, mas tem o fetiche todo do relacionamento. Passa a conhecer através da leitura. Então tudo ajudou, né, a ter uma curiosidade do livro. Claro que depois que o pessoal leu o livro, e uma boa parte realmente aprovou e gostou, e o boca a boca também foi feito ali pelas redes sociais. Então, não tem como fugir, né, Deco, essa disseminação que a internet proporciona. Principalmente eu trabalhando na área, né? Então, certamente. Então foi muito satisfatório mesmo. O livro, assim, já chegou em vários estados, ele só foi distribuído impresso aqui, em livrarias do estado, né? Mas já foi para São Paulo, para o Rio, para Mato Grosso, para Bahia, através do site que vende ali pelo PagSeguro, né? Sim. Então eu digo assim que há exemplos ali de 2009 em diante que muitos músicos e bandas desconhecidas que usaram muito a internet para se popularizar e buscar os seus fãs. Eu acho que os escritores têm que fazer isso também. Eu acho que passou a época dos anos 80 que o escritor escrevia o livro e ficava escondido e só a editora divulgava, porque ainda bem que existe hoje há muita concorrência de livros, então sim. Isso é uma coisa que o Nauro mesmo me disse, olha, a gente vai fazer o máximo, né, pelo potencial do livro, mas boa parte hoje em dia é o autor que vende. Sim. Então tu vai ter que também movimentar, e eu acho que eu consegui atingir esse objetivo. Estou escrevendo já alguma coisa aí, um próximo livro já, eu acho que pro ano que vem. E realmente peguei o gosto. Assim. Isso aí já entra na próxima pergunta que eu te faço aqui, que os próximos projetos seguintes aí, além desse, tens algum aí já em vista? Eu tenho duas temáticas, assim, então eu tenho dois possíveis livros a ser lançado no futuro. Eu quando terminei de escrever o Três contra Todos e ele ficou com a editora para fazer toda essa parte de foto para capa e diagramação e toda uma gama de fatores que vem, eu fiquei obsoleto em relação a isso e comecei a escrever um outro livro com uma temática ainda em relacionamentos, mas fugindo do poliamor, falando mais sobre ciúmes e outras coisas. De repente, eu estou com os primeiros capítulos desse livro já escrito, aí é lançado finalmente o Três contra Todos, eu inicio a receber o feedback de quem já leu, e junto, na maioria desses feedbacks, as pessoas comentando, a gente já quer ver um próximo, a gente quer uma continuação, o que acontece depois. Então eu parei esse segundo livro possível, né, e comecei a escrever, que é o que eu vou trabalhar, que eu pretendo lançar no ano que vem, que é um livro ainda com a temática sobre poliamor, abordando um outro grupo de personagens principais, mas ainda no mesmo universo, na mesma cidade que aconteceu o primeiro, e em algum momento esses personagens vão dialogar com os dos primeiros livros, do primeiro livro, Três contra Todos. Então, ele vai ser realmente um livro com uma história totalmente nova, mas ao mesmo tempo ele vai ter um gostinho de continuação, porque vai ter aparições dos personagens do Três contra Todos. Então, eu pretendo agradar tanto a quem quer uma história nova, uma espécie, digamos, de seriado, assim, tendo uma continuidade, assim. Eu acho que é bem isso, assim. Exatamente, fechou com a palavra certa. E, curiosamente, acabou que esse ano eu me inscrevi num projeto financiado pela Cultura do Estado, né? Que é um laboratório de criação de séries, de roteiro de séries. Ah, é verdade, eu vi no site deles lá, é bem interessante mesmo. E eram 5 vagas por cidade, tem um grupo em Pelotas, um em Santa Maria, um em Passo Fundo, um em Bagé, 2 grupos em Porto Alegre e acho que um em Livramento também. E eu fiquei com uma das 5 vagas aqui para Pelotas, então vai até dezembro agora. Ah, que legal. Semanalmente, né,
na UFPEL. De repente até vai, dependendo da exibição ou da abrangência, de repente vai até para a TVE do Estado, né? A ideia. Porque a TVE fomenta muito essa área cultural gaúcha e cinematográfica, né? De curtas e... Não, e as leis esse ano mudaram muito. Existe uma lei de incentivo maior, existe Isso aí. uma lei agora que obriga os canais locais nacionais a publicarem um número X de séries brasileiras. Né? Então, o cenário para roteirista está bem interessante. Então, claro que nesse grupo de 5 selecionados aqui em Pelotas, que eu faço parte, a gente está escrevendo um roteiro de uma série que entre todos nós somos os criadores. Então eu fugi, e a decisão de todos realmente foi algo bem diferente do livro, né, do meu livro. Mas, claro, com a experiência que eu estou tendo com a criação dessa série que a gente está fazendo, está me ajudando a paralelamente escrever, roteirizar, no caso, o livro, para ver se mais adiante vira ou realmente uma longa-metragem ou, quem sabe, uma série. Ah, sim. As possibilidades existem, né? Então claro. tem que trabalhar. Tem que batalhar. E tem bastante coisa cultural ainda para acontecer. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado aí, Deco, obrigado. pela tua colaboração aqui, e a gente se encontra aí nas andanças culturais, como se diz. Então tá, parabéns e sucesso aí na tua carreira de jornalística e nesse cenário cultural que eu sei que tu também está inserido bastante. Ah, muito obrigado aí. Valeu.